Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmo capítulo 4. Livro de Salmo capítulo 4. Hoje o nosso culto com uma dinâmica diferente, só cantamos hinos, e se você pôde perceber quão profundo é o conteúdo desses hinos, né? Como nós fomos abençoados aqui. Se você se atentou para o que dizia cada letra, eu tenho absoluta certeza que você foi abençoado. E também o convido a prestar atenção na palavra de Deus nesse momento, para que igualmente você seja abençoado. Diz assim o Salmo 4, leio na versão NVI. Diz assim o salmista: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ore comigo assim, repita, diga: Senhor, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. É importante que a gente ore nesse sentido, porque a palavra dessa noite é para falar comigo, é na primeira pessoa, é para falar com você, é para falar com você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Às vezes nós viemos até o culto para prestar um culto ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus e logo pensamos: essa palavra é para aquela pessoa. Se ela estivesse aqui, com certeza seria abençoado. Mas essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E ela tem como título dessa noite: a mudança através da oração. Alguns dizem que este salmo é uma continuação do Salmo 4, do Salmo 3, face ao que Davi estava enfrentando naquele momento, sendo perseguido pelo seu filho Absalão, no intuito de tomar o seu trono, e alguns teólogos dizem que isso se estende nesse Salmo 4 do momento de aflição que ele estava vivendo. Mas eu quero destacar nessa noite que, assim como Davi era servo do Senhor, e muitos de nós também somos servos do Senhor, e a vida do servo de Deus, ela é pautada na busca de um relacionamento próximo com o nosso Deus. E diante disso, por diversas vezes, nós experimentamos na presença desse Deus poderoso vitórias. Nós vivemos conquistas, recebemos das mais diversas maneiras as bênçãos do Senhor. E isso se multiplica através de como o nosso Deus é criativo. E muitas vezes somos tão abençoados, a nossa família, as pessoas que nos cercam, são abençoadas, e nós não nos damos conta disso. Hoje, todos nós tivemos a oportunidade de acordar, bênção do Senhor. Recebemos a misericórdia do Senhor a cada amanhecer.
Nós nos alimentamos hoje, fomos abençoados para o Senhor. Provavelmente todos que estão aqui nessa noite têm um teto para dormir. Temos família, temos irmão, temos amigos e somos extremamente abençoados pelo Senhor. Eu quero que você dê um glória a Deus quando eu falar mais uma benção. Você, e diga glória a Deus forte, você está respirando agora, glória a... Isso, é bênção do Senhor. E somos extremamente abençoados e não nos damos conta disso. Isso deveria encher o nosso coração, e pelo menos o nosso coração deveria estar transbordando de gratidão a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Amém, igreja? Mas isso, apesar dessas bênçãos acumulativas do Senhor sobre a nossa vida, isso não nos exime, não nos tira a possibilidade, e quantas vezes também experimentamos algumas lutas, algumas dificuldades, algumas adversidades que acontecem conosco. Nós gostaríamos de viver a vida só de bênção, a vida só de vitória, mas muitas vezes isso nem chegava ao campo da nossa imaginação. Nós somos surpreendidos e vivenciamos algumas coisas que nós não gostaríamos, não imaginaríamos, que muitas vezes nem são fruto das nossas ações, acontecem simplesmente por acontecer. Nós não caminhamos em direção a nada que isso pudesse acontecer na minha vida, mas a luta vem, a adversidade chega e simplesmente nós experimentamos essas turbulências. Em alguns momentos, sim, nós somos os causadores dessas lutas. Nós somos acometidos dessas adversidades por conta da nossa atitude, aí em alguns momentos precipitada, equivocada, ou talvez simplesmente pela nossa falta de atitude. Quando nós deveríamos nos posicionar em momento certo, em momentos cruciais, e simplesmente nós nos colocamos inertes, paralisados diante da situação. Seja por conta da nossa insensibilidade diante das circunstâncias, seja por falta de maturidade, ou por falta de sabedoria, ou talvez entorpecidos pelo nosso pecado. Fato é que as lutas chegam. Em dado momento, quando nós menos esperamos, a porta batem na porta, e sem que a gente abre, quando percebemos já chegou. E é a luta, é a dificuldade chegando nas mais diversas formas. Seja num conflito no relacionamento, seja numa enfermidade dentro de casa, ou talvez por conta de um desemprego. Você sabe a luta que você enfrenta. Você sabe a batalha que você está vivendo, que você viveu, ou que você pode viver, porque não chega um telegrama antecipadamente avisando que você enfrentará essa batalha. Isso é uma verdade, mas não precisa que seja vivida de maneira angustiante. Nós não precisamos viver essas lutas, dificuldades, com uma tristeza profunda, chegando ao abismo, ao mais profundo da depressão, da tristeza, dos sentimentos mais sombrios, que muitas vezes cercam a nossa mente, tentando fazer com que a gente desanime ainda mais. Não precisa ser assim. Quando nós olhamos para uma criança, quando ela passa por um momento de dificuldade, quando ela é surpreendida por uma briga, quando ela se machuca, quando ela se assusta, quando ela se mete em encrenca, logo ela procura quem? Procura os seus pais. Porque vê na figura do pai alguém que pode contar. E o pai, geralmente, os pais que agem em conformidade com o querer do Senhor,
socorrem os seus filhos, instrui os seus filhos, dão o direcionamento para que eles possam caminhar da maneira correta, o que não tira muitas vezes as consequências da atitude daquela criança. Lá em casa, por exemplo, quase toda noite eu sou surpreendido no meu quarto. Não posso nem usar essa palavra surpreendido, porque quase toda noite não é mais surpresa, é questão de aguardar a criança chegar. O meu filho sai do quarto dele, vai para o meu quarto, eu tenho que pegá-lo, a gente vai junto ao banheiro, eu levo, depois trago ele novamente, deixo no quarto, fica um minutinho, ele dorme, e aí vai a noite inteira. Quase toda noite assim. Por quê? Ele sai do quarto dele, ao invés de ir no banheiro, ele prefere ir no meu quarto me chamar. Porque ele tem confiança em mim. Ele sabe que eu irei direcioná-lo no caminho certo. Por mais simples que seja, em direção ao banheiro e depois ao quarto. E quando eu deixo ali, eu deixo em segurança. Porque eu passo confiança para o meu filho. Porque em mim ele pode confiar. E esse deveria ser a nossa atitude. O salmista, ele passa por um momento muito complicado. E ele busca em quem ele pode confiar. O Pai que está nos céus. O Deus Todo-Poderoso, em quem não nos frustra, não nos decepciona, em quem não tem um poder limitado, mas tem todo o poder, e o salmista vai em direção ao Pai. Muito diferente de muitas vezes nosso comportamento quando enfrentamos as dificuldades. O primeiro passo, e aqui eu falo de experiência própria em diversos momentos que eu vivi na minha vida, talvez com vocês sejam diferentes, mas geralmente o primeiro passo é usar a minha força. E aí quando a dificuldade vem, quando a luta chega, eu uso a minha força. E tento vencer e não consigo. E então peço ajuda para outras pessoas. E vou usando todas as habilidades, todas as capacidades que eu tenho para vencer aquela dificuldade. Quando esgotadas as minhas forças e tudo aquilo que a minha mente limitada conseguiu pensar na solução dessa dificuldade, aí então eu vou em direção ao Pai. Vou em direção àquele que pode fazer todas as coisas. Porém, quando nós temos uma vida de oração, nós desenvolvemos intimidade com o Pai. Logo, no primeiro sinal de dificuldade, nós recorremos a quem? A Deus. Recorremos ao Pai, pois o nosso diálogo com Ele é um diálogo contínuo, é um diálogo constante, é permanente. E se eu tenho um diálogo permanente, diário, de intimidade com o Senhor, no primeiro sinal de dificuldade eu recorro ao Senhor, ao Deus que pode fazer todas as coisas. E quando nós desenvolvemos uma vida de oração, a mudança ocorre na oração. Por isso, nesse salmo em que Davi está cercado, e a gente percebe, através do seu discurso, cercado por sofrimento, por injustiça, vivendo um momento de opressão, mas ele sabe a quem clamar, ele sabe como fazer, como agir, em quem buscar auxílio, ao Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de trazer esse momento de Davi, e alguns momentos que me chamam a atenção nessa oração que ele faz, que nós devemos aplicar no nosso relacionamento com Deus, na nossa conversa com o Pai, na nossa vida de oração com o Senhor, compreendendo que não somente Deus ao qual nós servimos, Ele é muito poderoso, Ele é todo poderoso e cheio de amor para conosco, e isso fica evidente em toda a Escritura e naquilo que nós experimentamos dia após dia.
De Deus nós já sabemos, e vamos relembrar nessa noite, mas também trazer à tona a contrapartida que nos cabe nesse relacionamento com Deus. Por isso, eu peço a você que preste muita atenção nessa noite, para que a gente possa conhecer mais a fundo esse Deus tão poderoso, mas não nos esqueçamos daquilo que nos cabe nesse relacionamento. Pode ser que você que me ouve aqui nessa noite, esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, ou enfrentará, e ao enfrentar, que bom já ter as ferramentas certas no seu bolso, na sua mente, no seu coração, para ser bem sucedido em todas as batalhas. E a primeira característica, e eu vou traçar aqui alguns elementos que traz como verdades da parte de Deus, e algumas coisas que Deus espera de nós. E a primeira característica, verdade da parte de Deus que eu identifico, que nós servimos a um Deus, ou você que não serve ainda, tem a oportunidade de servir a um Deus que nos ouve. Verso 3, na parte B, diz assim: o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá. No finalzinho do verso 1, diz assim: e ouve a minha oração. Querido, você que me ouve nessa noite, guarda essa palavra. O Senhor ouve a nossa oração. Pode ser que você esteja conversando com o Senhor, pode ser que a sua mente esteja cheia de dúvidas e você se sinta abandonado, solitário, sem ninguém com quem contar. Que essa palavra alcance o seu coração. Deus ouve a nossa oração. Amém, igreja? 1 João capítulo 5, verso 15 diz assim: e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos dele o que pedimos. O Senhor ouve tudo que pedimos. O Senhor ouve a nossa oração. Os ouvidos do nosso Deus não estão encolhidos, nem distantes da nossa voz. Se você está como salmista, angustiado, preocupado, aflito, sobrecarregado, o Senhor ouve a nossa oração. E o salmista diz mais, uma outra característica do nosso Deus, que está no verso 1, ele faz uma afirmação: responde-me quando eu clamo. Não somente o Senhor ouve a nossa oração, como o Senhor também responde a oração. O salmista não está perguntando, ele está afirmando: responde-me quando eu clamo. É uma exclamação. Ele tem certeza ao Deus ao qual ele serve, que não somente ouve, mas também responde. Talvez muitos de nós não estamos ouvindo a resposta do Senhor. Talvez porque falte algo da nossa parte. Mas que o Senhor responde, Ele responde. E essa resposta muitas vezes só é compreendida face a um relacionamento íntimo com o Pai. Se você não se relaciona com o Pai, como você compreenderá o que o Pai fala? Se você não tem intimidade com o Senhor, como entender as respostas do Senhor? Se você não tem relacionamento com Ele, fica difícil entendê-lo, mas que Ele responde. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. E aí entra características que nos cabem nesse relacionamento com Deus. Se eu tenho um Deus que ouve, se eu tenho um Deus que responde, qual é o meu papel nisso? E aí nos cabe entender que esse Deus disponível, esse Deus que está com o ouvido inclinado a nos ouvir, e nos responde,
Nem todas as pessoas têm ciência disso. E muitas pessoas que têm ciência não lançam mão dessa graça de Deus, porque não faz o que nos cabe. Perceba no verso 1, nos traz a ideia de como usufruir dessa bênção e fazer igual o salmista. Ele diz assim: responde-me quando, diga bem alto, responde-me quando clamo. Olha o que diz o verso 3, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Nós temos um Deus que ouve, um Deus que responde, mas diante desse Deus tem um servo que clama e um servo que o invoca? Ou será que eu tento esgotar as minhas forças? Ou será que eu só quero a resposta, eu só quero a solução, eu quero tudo resolvido, mas eu não clamo, eu não invoco, eu não busco esse Deus da resposta, esse Deus que me escuta? E aí tende a haver em nós essa contrapartida, de um servo que se inclina, assim como o salmista, e clama a esse Deus poderoso, de um servo que se entrega a esse Deus poderoso e o invoca com todo o coração. O salmista nos encoraja a isso através da sua atitude. O primeiro a ouvir a sua dificuldade, a sua dor, a sua preocupação, tem de ser Deus, o Pai, aquele a quem a gente confia, aquele em quem nós sabemos que está com as suas mãos estendidas, em nos socorrer, em nos ajudar, em nos fortalecer, a fazer com que a vitória venha e a derrota se afaste da nossa vida. Primeiro eu recorro ao Pai, que me responde, que me ouve, mas quer que eu clame e o invoque. Gritemos por socorro a esse Deus que pode fazer todas as coisas. Pense comigo, seria tão mais difícil eu clamar, eu sou um servo que clama, eu sou um servo que invoca o Senhor, mas eu não tenho um Senhor que responde, nem que me ouve. Seria tão triste, tão difícil, se essa fosse a nossa realidade, mas é justamente o contrário. Nós temos um Deus que responde, um Deus que ouve, mas não tem servos que clamem e o invoquem com um coração verdadeiro, e muitas vezes sucumbimos na derrota, no fracasso, porque não clamamos e invocamos esse Deus tão poderoso. Que a nossa oração seja como a do salmista, que clama e invoca um Deus em quem ele confia. Mas há uma outra característica que eu identifico desse nosso Deus todo-poderoso. No verso 1, diz assim: ó Deus que me fazes justiça. Nosso Deus é um Deus justo. Independente de nós, nosso Deus é um Deus justo. Ele não age de maneira desonesta, ele não se corrompe, ele restitui aquilo a que cada um merece, de acordo com a sua graça e com a sua misericórdia. Deus é o juiz que não comete erros, não comete falhas. Diferente, imagine só, se nós servíssemos a um Deus que não é justo. Imagine você com uma causa na justiça, e a sua causa sendo julgada por um juiz injusto. E você não sabe se aquele juiz, ele vai te favorecer ou vai favorecer o outro, porque ele é parcial. E aí fica a dúvida, será para quem que ele vai tender? Não. O Deus ao qual nós servimos é um Deus justo. Ele não comete erros, ele não comete falhas, ele não é parcial, ele é correto, ele é íntegro. Ele age de acordo com a sua justiça, que é perfeita, e espera de nós que também sejamos justos.
mesmo em meio às nossas dificuldades. Nosso Deus é um Deus justo. Salmo 36, 6 fala da grandiosidade da justiça do Senhor, diz assim: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Assim é o Deus ao qual nós servimos e a justiça que Ele aplica. Traz paz ao meu coração, e espero que traga paz ao seu coração nessa noite, em saber que o nosso Deus é justo. O salmista enfrenta uma dificuldade diante daqueles que queriam injustiçá-lo, que queriam derrotá-lo, não na base da integridade e daquilo que é honesto e correto, mas na base daquilo que é corruptível, daquilo que não havia verdade, daquilo que não concordava com o que é verdadeiro. Mas o salmista tinha paz no seu coração, porque Deus é justo. E essa é a característica do nosso Senhor, e Ele espera algo de nós também. Ele espera uma contrapartida minha e uma contrapartida sua, que está no verso 3, que diz assim: que Deus, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Deus escolhe o piedoso. Nós temos um Deus justo, mas Ele espera que nós sejamos piedosos. Davi era piedoso e tinha certeza que havia sido escolhido pelo Senhor. Homem separado para um propósito especial. Tinha certeza que estava sob os cuidados do Senhor, estava seguro e a sua causa seria atendida. Que a nossa vida assemelhe-se ao do salmista e que a gente busque viver uma vida piedosa, porque o Senhor escolhe os piedosos. Que o Senhor olhe para mim, olhe para você nessa noite, olha, eu o escolhi, e o escolhi para um propósito especial. Eu li uma definição que fala sobre piedade, e enquanto eu leio, eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras, e tentasse identificar, no meio dessas palavras, a sua vida, em que há concordância da maneira como você vive. E eu fiz esse exercício na minha vida. A definição diz assim: a pessoa piedosa, lembre-se que o Senhor escolhe o piedoso, a pessoa piedosa é alguém cheia de reverência e de amor a Deus, em que em sua vida faz com que seus pensamentos, seus motivos e seus atos concordem com os princípios espirituais, além de gradativamente participar da imagem e da natureza de Cristo, mediante sucessivos estágios de transformação. Essa é uma característica de quem é piedoso. Que você tente identificar na sua vida, ou desenvolva na sua vida, essas características que são de um escolhido de Deus. Uma vida dedicada a viver na presença do Senhor, que busca a imagem de Cristo e a sua natureza, e uma vida cheia de reverência e de amor de Deus. E o Senhor escolhe aqueles que são assim. E nós passamos por sucessivos estágios de transformação, e não faz sentido aquele que busca uma vida de piedade, de obediência na presença do Senhor, crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não viver dia após dia uma transformação na presença do Senhor. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador ontem, a sua vida não pode ser igual foi ontem. Você tem de ser transformado dia após dia, através da graça do Senhor. Se você creu em Jesus há 10 anos atrás, você não pode ser igual a 10 anos atrás. O apóstolo Paulo fala que, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E essa busca na imagem do Senhor deve ser constante na vida do cristão. E isso deve ser uma contrapartida da nossa parte,
no nosso relacionamento com Deus. Eu vou avançar aqui, caminhando para o fim. Que outra característica de Deus que está no verso 1, que diz o seguinte: dá-me alívio da minha angústia e tem misericórdia de mim. Nós servimos a um Deus, temos um Deus que traz alívio para a angústia. Amém, igreja? Nós servimos a um Deus que tem misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Tome posse dessa palavra. Deus tem misericórdia de mim. Deus traz alívio para a minha angústia. O salmista não está perguntando, o salmista está afirmando, porque ele confia em Deus. Deus que traz alívio na minha angústia. Mateus 11, 28 em diante, bem diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fala ainda do jugo, que o jugo do Senhor é suave, e aquele que está com um fardo pesado, entrega para o Senhor, que Ele troca, e traz um fardo sobre nossas vidas leve e suave. Ninguém precisa ficar desesperado, ninguém precisa ficar aflito, angustiado, demasiadamente preocupado. O Senhor traz alívio, o Senhor traz descanso, o Senhor troca o fardo. Isso não é balela, é promessa de Deus, é verdade de Deus. O salmista cria nisso, eu creio, e o desafio para nós nessa noite é que você também creia. Lembra que nós oramos nisso: Senhor, fala comigo, que nessa noite o Senhor aumente a sua fé, e você creia que o Deus ao qual nós servimos traz alívio na angústia, troca o fardo, dá descanso, e faz muito mais, além do que nós podemos imaginar. Você crê que isso é verdade? Amém, igreja? Amém. Então, não fique aflito, não fique angustiado, não fique preocupado. Deus espera, no verso 4 e no verso 5, uma atitude para com aqueles que nos perseguem, mas também uma atitude nossa. Ele diz aí no verso 4, para que a gente não se ire. Nós não podemos impedir que a ira, em alguns momentos, ela ronde a nossa vida, mas nós podemos impedir que a ira se instale no nosso coração. Não permita que a angústia, a preocupação, o sofrimento ou situação que você vive tire a sua paz, tire o seu bom senso. Não permite que a ira domine a sua mente e o seu agir de maneira que você perca a razão. Mantenha-se firme na promessa do Senhor. A segunda parte diz aí que a gente ofereça sacrifícios da maneira como Deus exige. Sacrifícios que vêm acompanhados de uma renúncia de coração. Muitas vezes pedimos, queremos que Deus faça, e aquilo outro, e a gente não faz o nosso papel. Um exemplo simples: tantos lares se desfazendo, tantos casais jogando a toalha, e aí a gente olha, e aqui, e eu falo de maneira generalizada, a gente olha para algumas famílias, e a gente não percebe a oferta de sacrifícios que Deus exige. Eu quero ter uma família abençoada, mas eu não trago Deus para o meu casamento. Eu quero ter um relacionamento ótimo com a minha esposa e com o meu marido, mas eu vejo que as coisas não dão certo, e eu não me inscrevo nem num curso de casados para sempre. Eu quero que a paz reine na minha casa, mas eu não busco um casal maduro para me aconselhar. E quando eu busco alguém parcial, que vai falar aquilo que eu quero ouvir, e vai me afastar ainda mais do meu cônjuge.
Eu quero ter um casamento lindo na presença do Senhor, onde a paz superabunde a minha casa. Mas eu nunca vi na escola bíblica de casais, onde eu sei que vai ter uma palavra, não de alguém perfeito, mas vai ter uma palavra de Deus para abençoar o meu casamento. E aqui eu poderia trazer diversas esferas, diversas possibilidades. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero ser abençoado em todo momento na minha vida, mas eu não ofereço os sacrifícios que Deus exige. Eu quero ter uma vida poderosa na presença do Senhor e ser muito abençoado, mas eu não leio a Bíblia e não oro ao Senhor. Eu não tenho os sacrifícios que Deus exige, uma vida de entrega, uma vida de reverência, uma vida de busca, uma vida que deixa o pecado de lado e busca viver de maneira correta na presença de Deus. E o salmista alerta para que façamos isso: ofereçam sacrifícios como Deus exige. Que Deus sonde o nosso coração e nos traga a nossa mente nessa noite: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que preço eu tenho que pagar? Porque só pedir, sem fazer nada em troca, está muito fácil. O Senhor quer uma postura minha a partir de hoje. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso entregar o sacrifício que o Senhor exige. E cada um traga a realidade da sua vida. E Ele diz mais: que confiem no Senhor. A própria oração feita com confiança, preste atenção, feita com confiança, ainda que a resposta não venha de imediato, ela tem a capacidade de mudar o nosso coração. Olha o que diz aí o verso 7. O salmista, ele estava angustiado, clama ao Senhor, os inimigos o rodeiam, e na oração em nenhum momento diz que ele recebeu a vitória. Mas a oração feita com confiança, ela muda o nosso coração. O verso 7 diz que encheu o coração de alegria. Se você está angustiado, preocupado, aflito, querido, ore a Deus, ore com confiança, ore com certeza, ore com fé, que ainda que a resposta não venha de imediato, ainda que a solução não chegue à porta da sua casa, Deus vai encher o seu coração de alegria, porque Ele tem essa capacidade. Alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22 trata isso. Só desfruta do fruto do Espírito aquele em quem habita o Espírito Santo de Deus. E só habita o Espírito Santo de Deus aquele quem creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, faça uso dessa promessa e receba a alegria do Senhor no seu coração. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, tome essa decisão. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e enche o meu coração com alegria, porque a angústia não vai ser predominante na minha vida, porque a alegria do Senhor é muito melhor do que quaisquer outras coisas que o mundo tem para me oferecer. Amém? Eu encerro falando que Deus nos dará, se verdadeiramente confiarmos nele quando nós orarmos, um coração cheio de alegria. O verso 8 diz que nós teremos paz ao nos deitarmos. Não vamos perder o sono, porque o Deus da nossa salvação é um Deus que traz descanso. E diz mais, que nós teremos segurança para viver. Você recebe essa palavra? Diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e te traga forças para caminhar na sua presença.